Opa galera, beleza? Sim, eu sei claramente disso, que vocês estão há um bom tempo esperando esse vídeo ser lançado. Eu atrasei um pouco porque tive alguns negócios na edição do vídeo, né? Deu uns problemas. Sim, então, por favor, não me esfaqueiem, não me estrangulem, não façam nada que possa tirar minha vida, ok? Eu sinto muito por ter demorado tanto para postar esse vídeo, mas bem, hoje, quarta-feira, tá aqui o vídeo pra vocês, beleza? Hoje vamos falar sobre essa incrível ave, o cárcara, vulgo minha ave favorita. Então, vamos lá, foi esse vídeo incrível sobre o cárcara. Já se inscreve no canal, deixa seu like aí, porque esse vídeo demora bastante para ser editado, até porque, bem, eu sempre tento trazer uma boa explicação, uma boa edição, para vocês terem o melhor tipo de explicação possível. Então, vamos lá. O cárcara, a ave, né, que o seu nome científico é Carcara plancus, é uma ave de rapina da família dos Falconidae, amplamente distribuída para a América do Sul, sendo encontrado desde o sul dos Estados Unidos até a Patagônia. É uma espécie que apresenta uma ampla tolerância ecológica e grande plasticidade comportamental. Fatores que contribuem significativamente para a sua ampla distribuição geográfica. Ele é do reino Animalia, o filo Chordata, classe Aves, ordem Falconiformes, família Falconidae, gênero Carcará, espécie Carcará plancus. O carcará é uma ave de porte médio a grande, apresentando um comprimento total entre 50 a 60 centímetros, com uma envergadura que pode ultrapassar 120 centímetros. O peso corporal ele varia entre 800 e 1.300 gramas, dependendo do sexo e da disponibilidade de alimento no ambiente. Não apresenta dimorfismo sexual acentuado, embora as fêmeas tendam a ser ligeiramente maiores do que e mais robustas do que os machos, como é comum entre as aves de rapina. A sua plumagem é predominantemente castanha escura, com áreas brancas no pescoço, peito e a base das asas. A cauda é longa e esbranquiçada com listras negras, extremamente escura em algumas áreas. A cabeça apresenta uma coloração que varia de cinza ao preto, com pele nua de coloração avermelhada ou alaranjada ao redor do bico e da região da cara, no caso. No caso, a base do bico. Isso vai depender, e assim, eu vou explicar mais depois sobre esse negócio da cor da cara dele, né? O bico é forte, recurvado e adaptado para rasgar a carne, típico das aves carnívoras. As pernas são longas e fortes, com garras não tão curvadas quanto de outros falcões, evidenciando a sua adaptação tanto ao voo quanto à locomoção terrestre. Ele também tem sua distribuição de habitat. O Carcaraplancus habita uma ampla variedade de ambientes. Até porque ele é um animal que não precisa de muita coisa para sobreviver, literalmente. Ele pode viver em lugares incluindo campos abertos, cerrado, caatinga, pampas, áreas costeiras, bordas de florestas e até regiões urbanizadas e áreas desgradadas. E essa versatilidade é resultado de uma grande capacidade adaptativa da espécie. É comumente observado em áreas rurais e pastagens, aproveitando carcaças de animais domésticos e silvestres. O carcará é considerado um oportunista alimentar, um dos maiores do Brasil. A ordem Falconiformes, que agrupa aves predominantemente predadoras. O carcará distingue-se por sua dieta extremamente variada e comportamento necrófago. Alimenta-se de carniça, pequenos mamíferos, répteis, anfíbios, insetos, ovos, filhotes e de outras aves, peixes e até frutas, eventualmente. Caso não sabe o que é um necrófago é literalmente um carniceiro. Pronto, resumidamente é isso. E apresenta um comportamento foragedor ativo, podendo ser observado caminhando pelo solo em busca de alimento, algo meio raro em aves de rapina, como a arpia e outros animais. Em áreas urbanas e rurais, frequentemente segue tratores ou circula perto de rodovias, aproveitando animais atropelados. E também é comum sua presença em lixões e abatedouros, onde se encontram recursos de alimentares abundantes. O carcará é uma ave relativamente solitária, mas pode ser observado em pequenos grupos familiares, especialmente juvenis. Durante o voo, exibe um padrão característico de batidas de asa, intercaladas com planadas. É uma espécie vocal, com vocalizações estridentes, que lembram risadas metálicas ou gritos entrecortados.
Essas vocalizações têm uma função territorial e de comunicar entre indivíduos, principalmente em contexto de disputa por alimento. O carcará, a reprodução dele, ocorre principalmente entre os meses de julho e dezembro, embora possa variar conforme a região. O casal constrói ninhos volumosos em árvores altas, torres e até estruturas humanas, utilizando galhos, folhas e materiais diversos. A postura normalmente consiste de 2 a 3 ovos, incubados por aproximadamente 28 e 32 dias. Os filhotes são nidícolas, permanecendo no ninho por 45 a 60 dias. Durante esse período, ambos os pais se reservam para a alimentação e proteção dos jovens. Os juvenis são facilmente identificados pela plumagem mais clara e uniforme, e pela coloração amarelada na pele facial. Do ponto de vista ecológico, o carcará desempenha um papel fundamental como reciclador natural. O seu comportamento necrófago contribui para a remoção de carcaças no ambiente, o que auxilia no controle de doenças e na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Resumidamente, ele é literalmente um gari versão ave, versão natureza. Além disso, ao predar pequenos vertebrados e consumir ovos e filhotes de outras aves, exerce uma pressão ecológica que influencia a dinâmica populacional de diversas espécies. Apesar de sua ampla distribuição e adaptabilidade, meu Deus, adaptabilidade, o cárcara não está isento de ameaças. A destruição de habitat, a caça por esporte e parte de criadores de aves ou pecuaristas que erroneamente o consideram como predador de animais domésticos e o envenenamento por consumo de carniça contaminada são riscos reais. No entanto, a espécie encontrada é classificada como pouco preocupante pela LCA Last Concert, pela Lista Vermelha de União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, IUCN, dada sua ampla distribuição e populacional considerável e estável. Literalmente, os caras matam ele porque acham que ele mata um cachorro. Mas fica tranquilo, galera. O carcará, ele não vai invadir sua casa e vai matar seu gato ou seu cachorro, ok? Até porque o carcará tá pouco se fudendo se tem um cachorro ou não, ok? O carcará precisaria muito mais caçar um animal que não sabe se defender, como uma lagartixa ou uma formiga ou qualquer outro tipo de inseto ou animal pequeno, do que caçar o seu cachorro, que provavelmente poderia até matá-lo, dependendo do cachorro, né? Obviamente. O carcará também possui uma relevância cultural. No Brasil, a ave é o símbolo da resistência e da bravura, especialmente no Nordeste, onde é frequentemente retratada na literatura de cordel e canções populares, como a famosa música Carcará, de João do Vale e José Candil, interpretada por Maria Bethânia, e contribui para consolidar a imagem da ave como símbolo da força do sertão. O carcará blancus ele apresenta um símbolo notável de adaptação ecológica e comportamento entre as aves de rapina. A sua versatilidade alimentar, capacidade de ocupar diversos tipos de ambientes e papel ecológico como um necrófago o torna uma espécie de grande importância para os ecossistemas sul-americanos. Embora sua situação atual de conservação não seja alarmante, mas é fundamental que haja monitoramento contínuo das populações e conscientização pública o quanto ao valor ecológico, para garantir que essa espécie continue a desempenhar o seu papel vital na natureza. Até porque estão cagando e andando para vários tipos de espécies do Brasil, principalmente o lobo-guará.